A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Às notícias. Jornal das 4 com a Vanessa Cruz. Vanessa, o Ministro da Agricultura anunciou um desconto de 10 cêntimos no chamado gasóleo verde para agricultores, produtores florestais e pescadores. O Governo vai aprovar a medida na sexta-feira em Conselho de Ministros. Tem sido reclamada pelos três setores. O Ministro José Manuel Fernandes garante que está tudo articulado com o Ministério das Finanças. Ainda esta semana, já foi trabalhado com o Ministro das Finanças, teremos uma baixa para, tal como para os outros combustíveis, para o gasóleo agrícola colorido, para os produtores florestais e os pescadores. E, portanto, isso era algo que já estava assumido e vai ser feito. E o objetivo é, em relação à semana de referência, baixar 10 cêntimos sempre que o aumento seja superior a esse montante. O Ministro da Agricultura adianta ainda que está a ser estudada uma medida para fazer face ao aumento do preço dos fertilizantes. Estamos a trabalhar no sentido de termos também uma fórmula de apoio face ao aumento dos fertilizantes, ainda que neste momento haja dúvidas sobre a percentagem do aumento que tem existido em relação aos fertilizantes. Claro que também todos os instrumentos que temos para evitar a especulação estarão e irão para o terreno. O gasóleo agrícola, que já costuma ser mais barato do que os outros combustíveis, tinha ficado fora das medidas anunciadas pelo Governo para fazer face aos efeitos da guerra no Médio Oriente, mas agora também vai ser alvo de um desconto de 10 cêntimos. Já há estimativas para o aumento do preço do gasóleo simples e da gasolina durante a próxima semana, Vanessa? Já há. O gasóleo simples vai aumentar 15 cêntimos, supera a margem dos 2 euros por litro. A gasolina 95 fica 9 cêntimos mais cara. São previsões feitas à agência Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis. Já com o valor do IVA incluído, podemos também esperar pelas estimativas finais, Nelson, que devem sair amanhã ou sexta-feira. Vamos à atualidade internacional. O Irão propõe agora 5 condições para acabar com a guerra. Depois de ter rejeitado o acordo de paz dos Estados Unidos, o Irão parece estar agora aberto a negociações. Francisco Marques. Exatamente. O Irão anunciou esta tarde 5 condições para terminar com o conflito. De acordo com a Press TV, um canal estatal iraniano, o Irão exige agora o fim da agressão e, consequentemente, o fim da guerra contra o país e todos os grupos de resistência. Pede também aos Estados Unidos que reconheçam a soberania do Irão sobre o Estreito de Hormuz e exige o pagamento das reparações dos estragos causados pelo conflito. Para salvaguardar o futuro do país, o Irão pede agora garantias concretas para prevenir o retomar da guerra. 5 condições, depois de o Irão ter rejeitado, Francisco, o plano de 15 pontos que foi apresentado antes pelos Estados Unidos. Sim, há umas horas o Irão considerou que as propostas norte-americanas não têm lógica e garantem que não vão aceitar o acordo norte-americano. Sendo que se sabe pouco sobre estes 15 pontos apresentados pelos Estados Unidos, o Francisco Marques de olho na guerra no Médio Oriente, também sempre em observador.pt. Na economia, a prestação mediana para comprar casa em Lisboa duplicou em apenas 4 anos, passou dos 900 euros para os 1.800. Só entre os anos de 2019 e 2023, Nelson. No Porto, quase triplicou neste mesmo período, de 550 euros para 1.300 a prestação paga pela casa no crédito à habitação. São cálculos do Banco de Portugal. Este aumento justifica-se com a subida dos preços das casas. O Boletim Económico Trimestral, hoje divulgado, explica o porquê da escalada dos preços. Para as famílias de rendimento mediano é cada vez mais difícil ter acesso à habitação, porque apesar do aumento dos rendimentos, os preços das casas subiram de forma muito rápida nos últimos anos. É um crescimento que se nota sobretudo nos maiores centros urbanos. Vamos agora ao Parlamento. A Iniciativa Liberal não se opõe ao nome que o Chega quer indicar para o Tribunal Constitucional. Os liberais querem esperar pela lista final, mas não mostram desde já reservas quanto a Luís Brites Lameiras, juiz desembargador, o nome que André Ventura disse que ia propor para o Tribunal Constitucional. É uma posição manifestada pelo líder parlamentar Mário Amorim Lopes.
À partida, o nome que foi proposto, que está em cima da mesa, a confirmar-se, porque os outros 2 nomes que entretanto tinham surgido, pelos vistos, não eram verdadeiramente candidatos à nomeação, e andamos a brincar com o nome das pessoas, mas a confirmar-se este nome, à partida, ainda estamos nesse processo de análise, não nos levanta grandes reservas, ou seja, não seria um motivo para nós obstaculizarmos. Mas resta saber os outros 2. Não vamos certamente passar cheques em branco, queremos ver os outros nomes e a lista final. O líder parlamentar da Iniciativa Liberal, em resposta aos jornalistas numa conferência de imprensa que foi marcada pela IEL para apresentar medidas para a habitação. Os liberais querem mudar as regras na forma como os herdeiros podem gerir as propriedades que recebem, facilitando a colocação no mercado dos imóveis. Também insistem no descongelamento das rendas. Sobre o Tribunal Constitucional, não têm nada contra a indicação que vai ser feita pelo Chega. Os nomes dos 3 juízes têm de ser aprovados por 2/3 dos deputados. Já há data para as eleições para os órgãos externos do Parlamento. O Presidente da Assembleia da República quer que o assunto se resolva de vez. E a data é 16 de abril, decisão tomada em conferência de líderes parlamentares por vontade de todos os partidos, é o que revela a Aguiar Branco. André Ventura condena e lamenta as buscas na Câmara Municipal de Albufeira, liderada por Rui Cristina do Chega. Numa publicação na rede social X, o líder do partido acusa as autoridades de estarem a usar os poderes policiais e coercivos para intimidar um representante do povo. São estas as palavras de André Ventura, que diz que Rui Cristina só está a cumprir uma promessa feita durante a campanha para as autárquicas. Ora, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira é suspeito dos crimes de discriminação racial e incitamento ao ódio por causa de uma declaração que fez avisar os ciganos. Foi durante um encontro da Assembleia Municipal de Albufeira e é esta a declaração que está a ser investigada pelo Ministério Público. Comigo não. Peço imensa desculpa. Eu não vou gastar dinheiro com a etnia cigana enquanto eu tenho aqui os albufeirenses com necessidades de casa. Peço desculpa. Isto é duro estar-vos a dizer isto. Podem-me chamar xenófobo, podem-me chamar o que vocês quiserem. E primeiro estamos nós que pagamos impostos e que temos necessidades. E depois está estas comunidades. Desculpem lá, isto é tão simples como eu vos estou aqui a dizer. Preto no branco. Declaração que levou o Ministério Público a abrir uma averiguação. Um pedido que foi feito pela deputada municipal eleita pela coligação PSD-CDS em Albufeira. E foi entrevistada pelo jornalista António José Soares. Helena Simões explica o que é que espera desta diligência do Ministério Público. Eu, na Assembleia, a seguir, solicitei que a mesa da Assembleia extraísse a certidão da ata e enviasse para o Ministério Público para a averiguação. A mesa da Assembleia não anuiu. Tendo eu feito isso, fiz um pedido de averiguação ao Ministério Público e no mesmo dia comuniquei à Assembleia Municipal que tinha feito esse pedido de averiguação. Qual foi a reação do Presidente da Câmara de Albufeira quando soube desse seu pedido de averiguação? A reação ocorreu há 2 assembleias atrás, quando no decorrer da Assembleia, que é transmitida via YouTube, o mesmo afirmou que o meu problema seria resolvido pela via judicial, uma vez que o mesmo já tinha feito uma queixa-crime de difamação agravada. Aqui escutávamos a justificação de Helena Simões para apresentar este pedido de averiguação ao Ministério Público e agora o que espera desse pedido? Em relação a este processo, que os órgãos próprios fiscalizem, averiguem e se efetivamente constitui crime da parte do Presidente ou crime da minha parte, que as instituições trabalhem. A deputada municipal que denunciou ao Ministério Público a declaração feita pelo Presidente da Câmara de Albufeira, Rui Cristina, sobre a comunidade cigana. O Presidente da República recebeu ao início desta tarde o líder do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, assume que a situação financeira no arquipélago é complexa, mas afasta a hipótese de um resgate financeiro. Essa eventual necessidade para a região foi admitida no último mês, primeiro pelo antigo Ministro das Finanças, Fernando Medina, depois pelo líder do PS Açores, Francisco César. À saída do encontro hoje com António José Seguro, o Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, afirma que as dificuldades sentidas se devem ao legado que recebeu da anterior governação socialista e que está em curso o caminho de recuperação financeira, mas sem necessidade de qualquer resgate. Nós temos procurado controlar a situação financeira, mas ela, efetivamente, não é fácil, não é tão grave como nesse racional com o PIB, mas é uma preocupação e penso que não se tratará de questões de resgate, mas sim de termos aqui a recuperação, por um lado, do setor público empresarial, onde tem especial influência o URBSATA, as despesas de saúde e de educação, as relativas também, naturalmente, à aposta que fizemos para fazer do orçamento um instrumento de desenvolvimento no que diz respeito ao ideal de aproveitamento dos fundos comunitários.
Numa altura em que António José Seguro é chamado a designar um novo representante da República para os Açores, José Manuel Bolieiro garante que há entendimento total no perfil a ser escolhido. Teve a gentileza de questionar-me sobre o meu entendimento para o perfil de representante da República, e nisso fomos absolutamente coincidentes, de que deve ser um perfil de pessoa, à semelhança, aliás, do Sr. Presidente da República, independente, parte das soluções, representante da República, mas igualmente defensor da autonomia política. José Manuel Bolieiro, em declarações na Sala das Bicas do Palácio de Belém, depois de ter sido recebido por António José Seguro. Vamos a outras notícias que também estão em destaque a esta hora, Vanessa. Desde logo, a Ordem dos Médicos a pedir que o mapa de vagas para a colocação de jovens médicos no SNS seja divulgado com urgência máxima antes da época de conclusão do internato médico. O bastonário lembra a concorrência do setor privado, alerta para possíveis perdas de médicos. Carlos Cortes defende ainda que as vagas identificadas e não ocupadas devem manter-se abertas até serem efetivamente preenchidas. O presidente do Conselho Nacional de Saúde defende que este órgão independente de consulta do governo seja mais profissionalizado. Vítor Ramos sugere, por isso, um período de transição entre presidências. Foi ouvido hoje na Comissão de Saúde da Assembleia da República. A BBC já tem um novo diretor-geral, é Matt Brittin, um antigo dirigente da Google. A estação pública britânica estava sem diretor-geral desde que Tim Davie se tinha demitido na sequência de uma reportagem sobre Donald Trump. Agora, a BBC revela em comunicado que o sucessor, de 57 anos, Matt Brittin, fica responsável pela liderança criativa, editorial e operacional da BBC.